bem? Para quem não me conhece, eu sou o Kesley, sou professor de Química da Escola Maria Gonçalves e o intuito desse vídeo é fazer uma revisão de tudo aquilo que foi estudado no decorrer desse primeiro bimestre, certo? Com as turmas de primeiro ano do ensino médio. Eu preparei um slide onde eu fiz vários tópicos de todos os assuntos que foram estudados em sala de aula, então a gente só vai fazer mesmo uma revisão, o vídeo vai ser até mais curto, certo? Pessoal, o ano começou com a gente literalmente trabalhando sobre o que era química, né? E vocês aprenderam comigo que química é a ciência que estuda a matéria. E matéria, o que seria matéria, né? Qual a definição que eu posso dar para a matéria? De forma bem simples, eu posso afirmar que matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Vocês também aprenderam que essa matéria se encontra de N maneiras aqui no nosso planeta, né? Eu tenho matéria em estado sólido, eu tenho matéria em estado líquido, eu tenho matéria em estado gasoso. Mas a matéria não se limita a esses três estados apenas. Vocês aprenderam também que eu posso encontrar, por exemplo, matéria no estado plasmático, certo? Beleza. Nós aprendemos também que a matéria ela possui propriedades físicas, propriedades essas que podem ser gerais e podem ser também específicas. Professor, mas quais seriam as propriedades gerais da matéria? Eu tenho a massa e eu tenho o volume como propriedades gerais principais da matéria. E quais seriam as propriedades físicas específicas da matéria? Eu tenho cor, eu tenho dureza, eu tenho condutibilidade, eu tenho solubilidade, certo? Tudo isso está no livro de vocês, está entre os 3 primeiros capítulos do livro de vocês, certo? No slide 2, eu já falo sobre a mudança de estado físico da matéria, né? E eu tenho vários. Vocês aprenderam, por exemplo, que hoje, depois de ter estudado isso, né? Eu falo hoje, mas já tem um tempinho, desde que vocês estudaram isso, que eu não digo mais que eu tenho gelo derretendo para água e virando água. Né? Eu tenho o estado sólido passando para o estado líquido através de um processo de fusão, certo? Fusão é a passagem do estado sólido para o estado líquido. O mesmo acontece quando o líquido passa para o estado de gás. Eu chamo esse fenômeno de vaporização ou ebulição. E eu também tenho o estado sólido passando direto para o estado gasoso, por um fenômeno chamado de sublimação, certo? Vocês viram em sala de aula que esses processos eles acontecem absorvendo calor, né? Absorvendo energia. Por esse motivo eles são chamados de processos endotérmicos, justamente por absorverem calor, absorverem energia. Eu também tenho, gente, a passagem, por exemplo, do estado gasoso para o estado líquido, em um processo chamado de liquefação, certo? Eu também vou ter liquefação, ou condensação. Os dois nomes estão corretos, certo? Eu também vou ter passagem do estado líquido para o estado sólido, por um processo chamado solidificação. E eu também vou ter a passagem do estado de gás, o estado gasoso, direto para o estado sólido, certo? Por um processo conhecido como ressublimação. Esses últimos processos, pessoal, eles acontecem com perda de calor, né? Perda de energia. Por esse motivo, eles são conhecidos por serem processos exotérmicos, certo? Próximo slide. No próximo slide eu trabalho o conceito de substância pura e mistura, certo? Vocês aprenderam que substâncias puras são raras na Terra, né? A maioria dos compostos que nós encontramos no nosso planeta são oriundos de mistura, certo? Então, bora lá ler algumas características dessas substâncias puras. Por exemplo, substância pura apresenta ponto de fusão e ponto de ebulição constantes. Vocês podem observar isso nos gráficos, quando as linhas que identificam a fusão e a ebulição, elas são retas, assim como no gráfico que eu apresento no slide de vocês, certo? Já quando eu falo de misturas, pessoal, eu falo da união de duas substâncias. Essas substâncias, elas apresentam ponto de fusão e ponto de ebulição variáveis, certo? Ou seja, vocês também aprenderam em sala de aula de maneira gráfica. Como assim, professor? Eu tenho misturas do tipo eutética e azeotrópica. Misturas azeotrópicas apresentam temperatura de fusão variável. Já as misturas eutéticas apresentam temperatura de ebulição variável, como está no gráfico de vocês, certo? O gráfico está no slide 4, perdão.
Ainda no conceito de substância pura e mistura, focando mais nas misturas, né, vocês aprenderam que essas misturas elas podem ser tanto homogêneas quanto heterogêneas. Qual seria a principal diferença? Misturas homogêneas apresentam uma única fase. Por exemplo, esse vidrinho aqui de perfume, certo? Esse vidro de perfume, ele apresenta uma mistura de única fase, porque eu só vejo líquido incolor aqui dentro. Ou seja, fase é aquilo que eu enxergo, entendeu? Ou seja, se nesse vidro de perfume eu só observo líquido transparente, eu tenho aí uma substância homogênea, né? Eu tenho uma mistura do tipo homogênea, certo? Agora façam de conta que dentro desse vidro de perfume caiu areia, certo? Eu já enxergo duas fases, né? Eu já enxergo duas substâncias. Então eu tenho uma mistura do tipo heterogênea. Heterogênea é aquilo que tem mais de uma fase. Exemplos de misturas homogêneas: água e álcool quando se misturam, água e sal quando se misturam, certo? Todas as misturas gasosas são homogêneas, certo? Exemplos de misturas heterogêneas: água e areia, água e óleo. Por quê? Porque formam mais de uma fase. Se por algum motivo vocês olharem uma questão que diga que uma substância é homogênea, porém apresenta mais de uma fase, essa questão está errada, esse item está errado. Vocês desconsiderem. Para ser homogêneo, obrigatoriamente tem que se ter uma única fase, certo? Sobre processos de separação de mistura, pouco tempo antes da gente entrar de quarentena, vocês tiveram uma aula de laboratório, né? Eu queria até agradecer o Olival, que foi a pessoa responsável por deixar tudo tão bacana no laboratório. E lá nós aprendemos o quê? Nós trabalhamos algumas separações de mistura, né? Através do processo de decantação, filtração e destilação. Quando eu falei de decantação, por exemplo, eu falei que decantação é um processo de separação de misturas heterogêneos, certo? Entre um sólido e um líquido, ou um líquido e um líquido, desde que eles dois não se misturem, desde que sejam líquidos immiscíveis, certo? Como, por exemplo, professor, quando eu separo a água do óleo, eu faço isso pelo processo de decantação. Uma das vidrarias mais importantes, ou a vidraria mais importante no processo de decantação, é o funil de bromo, certo? Vocês também aprenderam a fazer uma filtração. Filtração também é um processo de separação de mistura heterogênea entre um sólido e um líquido, certo? É bem simples, bem tranquilo. Vocês aprenderam a fazer também destilação, certo? E no laboratório vocês aprenderam que existem dois tipos principais de destilação: a comum e a destilação fracionada, certo? Na destilação comum, eu uso para separar, por exemplo, um sólido e um líquido miscíveis. Um sólido e um líquido que se misturam, como por exemplo a água e o sal. Já na destilação fracionada, eu utilizo para separar dois líquidos miscíveis, dois líquidos que se misturam, como por exemplo água e álcool, desde que ambos apresentem temperatura de ebulição diferente, certo? Eles precisam ter uma temperatura de ebulição diferente para que esse processo de separação seja diferente, seja possível, na verdade, né? Tudo isso vocês encontram no slide e no final do capítulo 3 do livro de vocês, certo? E nos últimos slides, pessoal, vocês vão encontrar 3 exercícios. Esses exercícios eu gostaria que vocês copiassem no caderno e me apresentassem na data prevista, que eu vou estabelecer ainda com vocês, certo? Porque vai valer ponto extra. E são exercícios muito parecidos com questões de prova mesmo, certo? Então eu gostaria muito que vocês copiassem, que vocês prestassem atenção nos capítulos do livro e que vocês prestassem atenção também naquela revisão que eu forneci para vocês na semana passada, certo? Na semana retrasada, na verdade. Do mais, eu quero agradecer, muito obrigado pela participação de todos, se empenhem, estudem e façam um trabalho bacana, certo? Boa noite, abraço para todo mundo.